diz servos livres não predestinados. Aí tem a referência, por exemplo, de Moisés. E quando examinamos os textos, diz aí, comprovamos a grande liberdade do sim e não existente na vida de Moisés. Vemos com clareza nas referências bíblicas que houve uma ordem de Deus diretamente dirigida a Moisés. E como observamos, Moisés teve atitude contrária ao que lhe fora ordenado. Ciente da atitude que deveria ter, mesmo assim agiu com rebeldia. Que passagem é essa que estamos falando? De Moisés na contenda das águas. Quando Deus falou, Moisés, ordena a rocha. Amém? Moisés, ordena. Ordenar ali no sentido, dar uma ordem, fazer uso de palavras. Ordena a rocha para que dê água. Mas Moisés se deixou levar pela contenda do povo, ficou irado e acabou pegando o cajado e bateu na rocha 2 vezes. Deus foi e deu água. Deus tinha dito, ordena. Moisés bateu, Deus deu água do mesmo jeito. Depois chamou Moisés, Moisés, senta aqui e vamos conversar. Essa conversa eu não quero ter, irmão, essa é cruel. Moisés, por que fizeste isso? Por que não me santificaste diante dos filhos de Israel, te dizendo eu, ordena a rocha? Por causa da tua rebeldia, tu não entrarás na terra prometida. Esse foi um golpe fatal para Moisés. Foi um golpe terrível. Por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés orou quantas vezes? 3 vezes a respeito da mesma questão, pedindo permissão de entrar na terra prometida. O que Deus disse? Não me toques mais nesse assunto, tu não entrarás. Por quê? Porque Deus disse, ordena. Moisés foi e bateu, feriu a rocha 2 vezes com o cajado. A cobrança de Deus para Moisés foi terrível. Cadê a predestinação de Moisés? Deus cobrou duramente a atitude dele. Disse, eu te disse uma coisa e tu fizeste outra. E Deus ficou irado. Poxa, então quer dizer, Deus predestinou Moisés a desobedecê-lo e ainda ficou irado, ainda repreendeu Moisés. Essa história não cabe nem nos livros infantis. Não tem espaço para ela. Então, quando alguns se baseiam em textos isolados, fazem a cabeça de multidão. O catolicismo não sobrevive até hoje? O espiritismo não existe antes do Egito? Tudo existe, o mal não impera desde Gênesis, desde lá quando invadiu lá para tentar Eva. O mal não está imperando ao longo das gerações. Por quê? Porque conhecereis a verdade. E a verdade não está em um versículo bíblico. A verdade está em toda a Escritura. Deus não nos separou versículos bíblicos. Ele nos separou 66 livros. Eu já li Apocalipse, estou feliz da vida. Bom passaporte para o inferno. A Bíblia tem que ser dominada. Jesus contou uma parábola e disse que o homem, o pai de família, experimentado, não me recordo exatamente a palavra que é usada lá, diz que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Você tem que dominar a Bíblia por completo, Antigo e Novo Testamento. Senão, como é que você vai ter uma resposta para Barack Obama? Eu tenho, e ele vai ouvir. Tudo na sua hora. Dentro de mais algumas horas, a coisa vai estar chegando lá. Então,
Você tem que dominar a Escritura. Esse papo de, irmão, eu li esse versículozinho bíblico aqui, está escrito, não está escrito nada. Em um versículo bíblico não está escrito nada. Tem que ser texto e contexto. É o básico da interpretação do idioma chamado português, interpretação de texto, né? Então, Moisés bateu na rocha, mas Deus já havia dito, ordena. Ele bate, Deus vem, se ira contra ele, e ele, quando está conversando, né, segundo alguns historiadores, que colocam até em filme, ele conversando com Josué, Josué diz assim, não, Moisés, nós vamos entrar juntos na terra. Ele diz assim, não vamos mesmo. O Senhor se irou comigo lá na contenda das águas. O Senhor se irou comigo e eu já orei 3 vezes e o Senhor me disse, não me toque mais nesse assunto, eu não vou entrar na terra prometida. Aí Moisés vai, sobe ao monte e some, foi arrebatado. E aí se torna uma tipificação do próprio arrebatamento de Cristo, o libertador do grande Egito que é o mundo. Mas esses detalhes a gente vê no outro estudo. Então, irmão, como é que Deus ia se irar, repreender, se ele já tivesse determinado que a coisa fosse assim? Então, predestinação para mim é voz do diabo dentro de santuários chamados igrejas. Eu não caio nessa ideia de jeito nenhum. E aí nós vamos comentando algumas coisas que vão servindo de abertura de entendimento das pessoas, porque as pessoas às vezes veem alguém ler um verso bíblico, né? Que nem aquela história, o irmão estava até comentando agora comigo. Ó, irmão, eu vi uma irmã dentro de uma igreja pregando assim, irmã, tá vendo aqui, olha, Raquel, pastora do Senhor. Falei, ó, desgraçado. Que pastora do Senhor? Estava lá claro, Raquel pastoreava as ovelhas de seu pai. Pastorear animal é uma coisa, pastorear gente é outra história. Quem é Raquel pastora? Porque um verso bíblico que ninguém examina, o crente é o maior pateta, né? Igual eu também já fui, não é ofensa para você não, irmão, também já fui pateta. Chega lá, acha que está todo mundo falando a verdade, entrou dentro da igreja, a gente vem surrado do espiritismo, surrado da magia negra, surrado do catolicismo, surrado da ignorância. Quando pisa dentro de uma igreja, pensa que pisou dentro do céu. Não, tu ainda está na terra, meu irmão. Está sendo provado e pode ser enganado, com hipócritas e mercenários atrás de púlpito. Quando eu falo isso, tem gente que não gosta. Fazer o quê, né? Uma coisa é certa, que eu parar de falar não vou. Isso eu sei. Isso eu já sei. Né? Então, vida longa aos meus inimigos, para que assistam de pé a minha vitória. Então, meu irmão, cuidado com esse papo de versículo bíblico. Você tem que examinar texto dentro do seu contexto e ver qual o objetivo de Deus naquelas narrativas. Mas aí chega, ó, irmão, tá escrito aqui, a infeliz ou o infeliz, né, que está lá nas suas oportunidades, né, oportunidade é a maior porta de sepulcro que as igrejas inventaram, chamada oportunidade. Então, o camarada vai, aí ele pega um verso bíblico, que por ironia do destino, o verso de cima termina com uma vírgula, o camarada começa a ler aqui, aquilo que interessa para ele, aqui ele termina com outra vírgula, e o cidadão tem a coragem de pegar um texto entre vírgulas e dizer que está escrito alguma coisa. Não sabe nem português, que dirá a Bíblia. Num texto entre vírgulas, está escrito nada aí. Tem nada escrito aí. Um texto entre vírgulas, quando a gente estuda português, a gente vê que ali não está escrito nada. Não tem como estar escrito alguma coisa ali. Mas, você vê aí, tem pastor para tudo que é canto, né? Só que a Escritura diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. A seara é grande, poucos são os obreiros. Meu irmão, quem dera
que essa fábrica de pastores chamada seminário que tem por aí, tivesse realmente fabricando pastores. A gente arrancava esse versículo da Bíblia e dizia, Jesus, você errou, acabou. A seara pode ser grande, mas são muitos os obreiros. Olha aí, anualmente se formam milhares em pastores. Recebe canudinho, recebe anelzinho, igual esse meu aqui, recebe anelzinho, mas por dentro não tem nada de Bíblia, não conhece nada. É um zero à esquerda. Pensa que é alguma coisa. Então, qual é o resultado? A queda absurda das igrejas. Mas, para isso estamos nós aqui, para fecharmos esta era. Nós vemos aqui, outra passagem ainda nessa mesma página, com Davi, que diz, com este servo de Deus também podemos com clareza detectar o livre-arbítrio existente em sua vida. Muito embora vamos observar um terrível mau uso. Conferindo as passagens bíblicas, veremos que mesmo existindo em Êxodo 20 o mandamento que diz não adulterarás, e Davi o conhecia muito bem, pois com toda certeza, e ainda assim ele foi e adulterou. O que aconteceu? O adultério de Davi com Betseba. Ora, dizer que as nossas atitudes são predestinadas e que Deus predestinou Davi a adulterar com a esposa de um homem e ainda assim mandar assassinar este homem, que foi Urias, eu me recuso a servir esse Deus. Eu zombo e escarneço dele. O meu princípio não se rende a isso, nem que eu vá para o inferno. Mas eu não aceito, eu não sirvo um Deus que tenha predestinado Davi a adulterar com uma mulher e ainda mandar assassinar o marido da mulher. Eu me recuso a servi-lo. Ele pode até me jogar no inferno, mas eu não sirvo. Queimo no inferno todos os anos da minha vida, na pior tortura que tiver, mas servir a ele eu não sirvo. Não aceito. É um princípio contrário. Não faz parte do meu caráter, não faz parte da minha personalidade, dos atributos que estão dentro de mim. Agora, o nosso Deus, a Escritura diz que ele manda um profeta, como chamava o profeta? Davi, um homem, vou te contar uma história. Davi, senta aí, Davi, tem muito tempo que você não ouve história. Um homem tinha muitas ovelhas e tinha outro que só tinha uma. Aí veio os visitantes lá, queriam comer. O camarada, ao invés do rico, ao invés de pegar das ovelhas dele, mandou pegar do outro que só tinha uma e mandou matar. Natan nem terminou a história. Davi falou, me mostra esse homem, eu vou mandar cuidar dele agora, ele é digno de morte. Esse homem é você, Davi. Querendo dar sentença quando se está no banco de réu? Quem está no banco de réu não dá sentença, meu irmão, só ouve a sentença. Este homem é você, e assim diz o Senhor. Porquanto adulteraste com Betseba e mandaste assassinar Urias pela espada dos filisteus, a espada de Deus nunca mais se apartará da tua casa. E tem mais, o filho que é fruto desse adultério vai morrer. Cadê a predestinação? Uma cobrança dessa? Predestinados ao inferno são eles que pregam predestinação. Então, meu irmão, saca do seu bom tesouro coisas antigas e novas. Deus está precisando de sacerdotes. E tem mais, vou dizer mais. Só é possível se levantar novos sacerdotes se forem levantados da geração Jesus Cristo, porque aí fora não tem condição. Aí fora é impossível. É impossível. Eu estou colocando à prova, vocês sabem muito bem disso, qualquer um que diga que vai assumir sacerdócio e que não tenha a visão da restauração da igreja. Eu ponho à prova qualquer ministério que se levantar nos últimos anos sem a visão dessa que nós temos aqui, de restauração da igreja, do caráter da igreja. Eu ponho à prova, aceito o desafio, zombo, escarneço e chamo os mais renomados homens de Deus de filhos do diabo. Porque de Bíblia entendo eu. Eu entendo de Bíblia. Eu paguei o preço.
para que o Espírito Santo falasse comigo. Quando ele me chamou de mestre da Escritura, ele não me chamou no começo da minha caminhada, ele me chamou no meio, eu já tinha caminhado. O Senhor dizia, levantava os profetas e dizia assim para mim, ó, come Bíblia. Amém, vamos para a Bíblia. Come Bíblia, vamos para a Bíblia. Come Bíblia, era só o que os profetas me diziam, come Bíblia, come Bíblia. Mas não dizia só para mim, eu estava no meio de igreja com 50, 60, 100, 200 pessoas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Certa vez eu estive numa igreja e houve uma profeta, e a mulher disse assim, olha, nessa noite, o Senhor está falando comigo que vai conceder 3 pedidos a essa congregação. Podem fazer 3 pedidos. Assim que terminar o culto, faça o seu pedido que Deus vai ouvir. Eu ouvi aquilo, eu criei, fiquei na minha. Acabou o culto, os jovens vazaram. Cantina, foi marcar futebol, foi marcar ping-pong. Ainda vieram me chamar, eu falei, não vou agora não. Fiquei ali quietinho, até o Espírito Santo mover na minha vida os pedidos. E eu pedi, Senhor, eu quero que a Bíblia seja um livro descortinado aos meus olhos. Eu quero abrir a Bíblia e entender. Eu quero ser um conhecedor da Escritura. O Espírito Santo disse, assim será, come Bíblia. Entende, irmão? Enquanto os jovens da minha época, você ainda pode encontrá-los, eu te dou o endereço das quadras de futebol, dos clubes que jogam ping-pong, você vai achar todos eles lá, tudo barbado. Uns desviados, outros não, outros ainda capengando dentro da igreja. E nós estamos aqui recolhendo galardão para um dia ouvir, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino. Então, esse é o Deus que nós servimos. Ele não predestina ninguém, nem ao certo e nem ao errado. Agora, ele galardoa o certo e chicoteia o errado, como fez com Davi. É isso que nós cremos, né? É exatamente isso. Para concluirmos, tem aqui Paulo, na página 32, a passagem de Atos 22. Eu acho que essa passagem de Atos 22, ela é nova, ela não deve estar aí há muito tempo na Bíblia, não, porque quando eu falo disso as pessoas ficam revoltadas. Eu digo, meu amigo, há quanto tempo tu é crente? Há 6 anos, nunca leu Atos? Que crente você é? Então, em Atos capítulo 22, é aquela passagem em que o próprio Paulo diz que estava no templo, lembra que ele foi rebelde? Ele foi rebelde. Todo mundo disse, Paulo, não vai a Jerusalém, tu não tem nada para fazer lá, meu amigo. Não, eu vou a Jerusalém. Tá bem, foi lá em Jerusalém, chegou no templo, diz, ele mesmo está dizendo, o próprio Paulo está dizendo, né? Pelas narrativas de Lucas, que escreve Atos. E Paulo diz que o Senhor sobreveio a ele um êxtase, e ele foi arrebatado. Os seus sentidos foram arrebatados, e o próprio Jesus falou com ele. Falou o quê? Paulo, sai de Jerusalém. Paulo usa um monte de argumentos, e Jesus diz assim, não vão ouvir o teu testemunho. Sai de Jerusalém, eu vou te enviar para os gentios de longe. Teu negócio é com os gentios, esquece judeu, eu não tenho plano contigo com os judeus. Meu negócio contigo é os gentios de longe. Então Paulo está demonstrando a patente da sua rebeldia, em que ele diz que o próprio Senhor Jesus vem, fala com ele, lhe dá uma ordem no sentido fora de Jerusalém, mas ele insiste em permanecer dentro de Jerusalém. Achando que ia pregar para o povo. Pregou para ninguém, foi preso, ficou lá mofando numa cadeia, depois foi parar em Roma, diz a tradição que um tal de Nero assumiu lá, mandou decapitar, tem um monte de rolo histórico aí, mas ele pregou lá em Jerusalém? Não. Ninguém prega fora da direção de Deus, tem que estar na direção de Deus. Faltou a graça, meu irmão, falta tudo, falta espaço, falta palavra, falta tudo. Então Paulo, fica patenteado que Paulo aqui demonstrou mais do que nunca o seu livre-arbítrio.
Sim, Jesus, cara a cara, sai. Ele diz, não saio, vou pregar aqui. Isso é predestinação ou livre-arbítrio? Se Jesus está querendo que ele vá para um canto e ele diz que não vai, Jesus poderia dizer assim, ô rebelde, eu já não te predestinei? Pô, cara, como é que tu resiste à minha predestinação, meu? Dá um tempo, meu. Então, o que que vemos? Vemos livre-arbítrio e não predestinação. Jesus disse, se tu creres, verás a glória de Deus. Então, meu irmão, livre-arbítrio, sim. Predestinação, só satanista prega isso. É a minha opinião, né? O amanhã vai demonstrar quem está certo, quem está errado. Aí nós encerramos, então, a nossa visão sobre predestinação e livre-arbítrio. Mori, tem uma pergunta, nós vamos... Pastor, a predestinação, como nós estamos entendendo aqui, ele nega a Jesus o sacrifício dele na cruz. Certo. Negando o sacrifício de Jesus, nós estamos negando Cristo. E negando Cristo, nós já estamos condenados, não é isso? Sem dúvida. Exatamente. Jesus, uma coisa é nós não conhecermos. Se eu não conheço algo, veja bem, o Deus justo que eu entendo, se eu não conheço algo, Deus, na sua justiça, não pode me julgar, muito menos me condenar por eu não conhecer alguma coisa. Se eu não conheço a cruz de Cristo, o seu sacrifício, eu jamais serei julgado por isso. Eu não posso ser julgado pelo que eu não tenho conhecimento. Ponto final. Deus nunca condenará alguém por não ter conhecido Jesus Cristo. Ele vai ter que usar outros critérios. E ele vai. Segundo a visão de Paulo em Romanos 2, Paulo menciona como que, vamos assim dizer, entre aspas, o livro da consciência, em que Paulo dá uma ressuscitada, demonstrando que todo ser humano dentro de si tem atributos. Jesus menciona isso quando ele diz assim, aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Então quer dizer que tem pessoas independentemente de conhecer a cruz de Cristo, ela sabe o que é bom e o que é ruim. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela sabe que se tacar uma pedra na cabeça dela, ela pode morrer ou vai ficar ferida. Então não faça nos outros. Ela sabe em si, no seu corpo, no seu psicológico, o que é bom e o que é ruim. Ela não quer ser sequestrada, então ela não pode sequestrar. Ela não quer ser estuprada, então ela não pode estuprar. Ela não quer que mintam e caluniem, então ela não pode mentir e caluniar. Então, independente de conhecer a cruz de Cristo, porque esses princípios foram confeccionados e colocados dentro do homem desde a sua criação. Então, se alguém não conhece Cristo, Deus tem outros caminhos para também exercer o seu julgamento. E o julgamento dele sempre é justo. Mas agora, se alguém conhece Cristo e nega, aí a história mudou completamente, virou a página. Por quê? Não conhecer é um fato, negar é outro diferente. Deus, eu nunca conheci Jesus, me julga aí, mas Jesus já está descartado. Esse critério já está fora. Esse critério já está fora. Ele vai ter que usar outro caminho. Agora, eu conheci Jesus, mas neguei. Acabou, a Bíblia já está determinado dizendo que aquele que nega está condenado. Esse caminho já está traçado. Negou a Cristo, inferno. Entende? Então, essa é uma visão que nós temos, segundo o que entendemos na Escritura. Conhecer é um fato, negar é outro. Você não conhecendo Cristo, você está numa posição. Se você conhece Cristo, mas não entra nos seus caminhos e propósitos, é outro. E por falar em propósito, nós vamos ver agora no final dos tempos, a Escritura diz que duas mulheres estarão moendo. Uma será tomada e deixada a outra. E já vimos que essas duas mulheres representam a palavra do testemunho, representa as igrejas. E mesmo assim, Jesus deixará
igrejas e levará outras. Igreja não é denominação, igrejas são pessoas. Serão tomadas uns e deixados outros. Isso aí é uma analogia, né, creio eu, ao arrebatamento, em que fica descrito que se as mulheres estarão moendo, ou seja, ambas estarão desprendendo um trabalho. E como? Se ambas estão trabalhando, por que uma vai ser tomada e a outra vai ser deixada? É porque um trabalho está sendo aceito e o outro trabalho não está sendo aceito. Por quê? Porque o propósito de Deus, ele muda de tempo em tempo. Isso é o que nós chamamos de dispensações, né? Os objetivos de Deus sobre a terra mudam. Não mudou? No tempo do Antigo Testamento não mudou um monte de vezes? Não, no Antigo Testamento muitos pensam que era somente a lei. Não, não era não. Tem o tempo de Gênesis com Adão, chamado dispensação da inocência. Tem o tempo dos juízes, chamado governo humano. Temos a era patriarcal, em que o homem era exclusivamente o sacerdote da família. Temos a era de Israel com os reis. Temos a era, antecede aqui um pouco mais os profetas. Temos um momento muito especial com Sansão, aquilo foi uma dispensação sobre a nação de Israel. Nós temos depois Israel sob o domínio romano, isso também é uma dispensação para a nação judaica. Então, dentro do período da lei que durou até João, dentro desse período que durou até João, tá? Nós vemos várias subdispensações dentro de uma grande dispensação chamada lei. Também no tempo da graça, examinando, nós vamos achar subdispensações dentro de um grande tempo chamado graça. E para encerrarmos, a lei durou até João, e o tempo da graça teve início com a morte de Cristo. Não foi isso? Enquanto Jesus não foi oferecido, o tempo da graça não foi instituído. Mas de João até a graça tem um período, a lei durou até João, de João até a graça tem um período. Como é que esse período chama? Restauração. E nós estamos vivendo ele de novo para fechar a era da igreja e trazer a manifestação de Jesus Cristo. Bom, é apenas o que eu penso. Vamos ficar por aqui em nome de Jesus? Tem uma pergunta ainda? Só um instantinho então, irmão. Vamos ouvir a irmã ali. Pastor, Paulo, ele desobedeceu o Senhor Jesus, indo para Jerusalém, certo? Podemos dizer que ele foi martirizado? Veja bem, é uma pergunta muito importante, né? Paulo foi martirizado? Todos nós cremos como? Que sim. Nós cremos que sim. Por quê? Paulo, o pregador do Evangelho, foi morto. E qual foi a acusação trazida sobre Paulo? Pelo que entendemos, hoje pelos livros, o que nós entendemos, não como testemunha ocular, mas o que a história nos mostra, é que Paulo foi morto porque ele era um pregador do Evangelho. Tá, então até aí, a nível de história, nós temos que admitir que Paulo foi um homem martirizado pela causa do Evangelho. Se nós começarmos a pensar na rebeldia de Paulo, nós podemos começar a pensar em outras coisas. Como isso não é uma questão de doutrina fundamental para a igreja e para a nossa fé, nós não vamos nem entrar no mérito. Por quê? Se Paulo tem uma rebeldia em ir a Jerusalém, e esse caminho de Jerusalém o leva ao martírio, mas Jesus tinha dito, Paulo, eu te quero lá longe com os gentios. Opa, será que o caminho do martírio também estava aqui nesse final? Jesus queria um caminho, Paulo pegou outro. O que Paulo pegou levou à morte que hoje nós chamamos de martírio. Mas se Paulo tivesse pegado o caminho que Jesus queria, será que Paulo teria da mesma maneira sido martirizado? Eu vejo dois caminhos, eu vejo com clareza, mas eu não conheço qual seria o final desse caminho com os gentios. Eu não sei qual seria o final dele.
Então, até que se prove o contrário, Paulo foi martirizado. Vamos ficar por aqui em nome de Jesus?